Bom dia a todos e a todas. Vou rapidinho agradecer e dizer da minha alegria de estar aqui na Bahia com todos vocês e com tanta gente querida e que faz parte da minha vida. Essa sequência das falas, eu acho que ela foi bastante oportuna, porque eu sou fonoaudióloga também, e eu vou falar aqui, vou trazer um caso. Vamos imaginar que é a menina que a Elaine apresentou, adulta, né? Na verdade, é um rapaz. Ele tinha 30 anos. Tá. Vou meio pôr o óculos para longe, para perto. Vamos ver como é que eu funciono aqui. Não, dá. Ele tinha quase 30 anos quando ele procurou terapia de fono. Já conseguiu colocar lá? Não? Tá. E aí ele se apresentou, e aí é muito interessante de ver como é que ele indo o discurso para falar com um disléxico médio, com um diagnóstico dado por uma instituição renomada de São Paulo, mais ou menos na fase da menina que a Elaine apresentou, entre 7 e 8 anos, 7, 8 anos que ela tinha. Então, ele passou por esse diagnóstico e ele foi considerado um disléxico médio, tá? Qual foi o motivo desse diagnóstico? A leitura dele era lenta, aos 7, 8 anos, tá bom, gente? E a escrita cheia de erros ortográficos, tá? Aí eu perguntei para ele o que ele poderia falar mais de si para mim, porque foi muito impactante o jeito que ele se apresentou. Ele sentou, ele nem falou o nome, e ele falou, eu sou um disléxico médio. Eu quase fiquei pensando, bom, eu sou uma ex-asmática, sei lá, então, para ver se a gente conseguia fazer uma certa parceria. Mas aí eu falei, bom, o que mais que você pode falar de si, né, para mim? E aí ele fez um caminho que era, olha, durante meu processo escolar, eu mudei várias vezes de escola. Nenhuma escola conseguiu ficar comigo. Eu fui mudando porque eu repetia de ano, eu não conseguia, até que chegou uma hora na minha adolescência e eu parei de estudar, porque eu era disléxico. Então, o tempo inteiro, todas as ações da vida dele foram pautadas por esse diagnóstico da dislexia. Eu falei, bom, então você não terminou os estudos, o que você faz agora? Ele falou, não, eu terminei sim, eu voltei a estudar, eu passei 1 ano na praia surfando, mas aí eu resolvi voltar a estudar e eu entrei na faculdade. E eu até cursei uma graduação com facilidade. Eu falei, isso graduação, que bacana. Só que essa faísca de vivacidade que ele trouxe nessa informação, ela apagou rapidamente, porque ele disse assim, mas eu não cursei o que eu queria fazer, porque afinal eu sou disléxico. Eu queria uma coisa, mas eu fui fazer outra. Eu falei, então, o que você fez, afinal? Publicidade. Eu falei, oi? Publicidade? Mas eu fui fazer design gráfico. Eu queria a parte de elaboração, né, das peças publicitárias, mas eu fui fazer design gráfico, porque afinal de contas eu sou disléxico. Gente, isso que eu estou fazendo aqui, que pode parecer literatura, não é. Foi exatamente da forma como aconteceu. A cada passo da vida dele que ele me apresentava, ele pontuava como, afinal, eu sou disléxico. Aí eu disse para ele que eu achava curioso o caminho, porque o caminho da vida que ele seguiu, né, até aquele momento, porque apesar do tempo todo estar fugindo da escrita, porque afinal de contas ele era disléxico, a escrita estava muito presente na vida dele, né? Ele tinha uma condição de vida que podia ter parado os estudos na adolescência, que ele ia encontrar um nicho no mercado para trabalhar, ele já tinha dinheiro suficiente para montar um negócio, seguir a vida, mas ele voltou para a universidade, ele voltou para uma área que usa a escrita como instrumento de trabalho, que é a publicidade, ainda que tenha escolhido pelo design gráfico, né? E que eu achava isso curioso. E aí ele olhou para mim e falou, olha, eu gosto de escrever,
mas eu faço escondido. Tudo que eu escrevo, eu guardo na gaveta, porque eu sou disléxico. Eu falei, ah, tá. E o que você está escrevendo? Por acaso, né? Você está escrevendo alguma coisa agora? Ele falou, ah, então, eu estou fazendo uma tese sobre São Tomás de Aquino. Ah, tá. Então tá bom. Porque ele é disléxico. Porque se ele não fosse disléxico, sei lá que tese que ele estaria desenvolvendo. Ah, bom. Naquela época não tinha Google tão fácil para eu ir checando o que será que ele está falando sobre quem é São Tomás de Aquino. Tudo bem, eu sabia também quem era. Mas enfim. Aí falei, bom, já que a gente está falando disso, está falando de escrita, você está me dizendo que de alguma forma você se aproxima aí da escrita, topa escrever aqui para mim um texto? Para eu ver que escrita é essa tão desconectada que pontua aí um sofrimento enorme na sua vida? Ele topou, sem resistência, sem dificuldade, pegou e começou a escrever. Tinha uma proposta, a proposta era essa. Já está aí? Essa é uma notícia que saiu no jornal, na época, exatamente desse jeito, né? A americana Odalis Wingate, 28 anos, foi presa ontem por engolir um diamante de menos de 1 quilate em uma joalheria de Tampa, Flórida, sudoeste dos Estados Unidos. Wingate provou o anel, tirou a pedra e a engoliu, e colocou uma falsa em seu lugar. Os vendedores cobraram a joia original, ao que Wingate retrucou: revistem-me se quiserem. Eles exibiram um vídeo que a flagrava engolindo o diamante, ela foi presa em flagrante por furto. Essa é uma notícia, aquelas bem curtinhas, e aí eu falei para ele, faz uma narrativa, elabora uma narrativa a partir desse núcleozinho, né? Essa notícia, na verdade, ela é um núcleo de narrativa, elabora uma narrativa para mim. Estava esperando nada, né? Porque afinal de contas ele era disléxico. Eu vou transcrever aqui, gente, só o início da narrativa que ele fez, tá? Não vou transcrever tudo porque era muito longo e, enfim, mas depois eu posso disponibilizar. Vamos lá. Os amores são perecíveis, só os diamantes são eternos. Talvez Odalis lembrasse da máxima de sua mãe quando decidiu executar os planos que a levaram para a prisão. Seu diploma de sociologia da Universidade de Colômbia não a havia levado mais longe que a cidade de Tampa, na Flórida. Lá, ela havia trabalhado em uma empresa de transporte secretária, tinha que aturar assédios dos caminhoneiros que por lá passavam para nunca mais voltar. Um havia deixado uma filha em seu ventre, mas pouca saudade. O salário medíocre dava-lhe casa de aluguel e muitos dias no fim do mês com que se preocupar. Earl, seu chefe, parecia ter contratado seus serviços para ter em sua figura um baricentro onde concentrar sua ojeriza. Dias difíceis aqueles de verão, onde o calor era o elemento que faltava para compor a face oriental do tríptico de Bosch, quadro que ornamentava a parede do casebre onde morava. Os corpos retorcidos, os restos humanos que serviam às bestas, tudo lembrava a sua vida. A única coisa que fazia Odalis brilhar os olhos eram as histórias sobre os diamantes que sua vizinha, Maggie Brown, havia roubado certa vez em uma joalheria de Miami. Eram pedras suficientes para 3 gerações esbanjarem à vontade. Quando Maggie falava da sacola, quase rasgando com um peso, Odalis fechava os olhos e se imaginava com as pedras. Infelizmente, Maggie não pôde desfrutar dos frutos de seu delito. Os diamantes haviam sumido misteriosamente quando Maggie foi presa. Tá? Esse é só o começo da narrativa. Quando ele me mostrou, eu fiquei sem ar, né? E aí eu falei, cara, tem uma baita força nessa sua produção.
riqueza de detalhes, riqueza de conhecimento de mundo, do gênero discursivo em questão. Ele fez essa introdução para a narrativa, que eu tenho certeza que vocês estão querendo saber o que aconteceu com a Odalis e com a Maggie Brown, né? Onde está a sacola de diamantes que Maggie Brown roubou? E tá bárbara essa trama, né? Tá muito bom, mostra um domínio. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: você está sendo bondosa, está cheia de erro essa história. Falei, está cheia de erro? Você quer ver? Vamos ver se está cheia de erro? Então tá bom. Se dislexia, né, ridiculamente diminuída, então assim, a gente já não acredita em dislexia, ok? Todos aqui concordamos com essa máxima. Mas tem gente que acredita. E coloca a dislexia grau médio, grau elevado, grau mínimo, risco de dislexia, mas tudo se resume a ver erros ortográficos. E a gente já viu com a Elaine aqui que os erros fazem parte de um processo. E esse garoto, ele recebeu o diagnóstico lá com 6 anos, 6, 7, 8 anos de idade, quer dizer, estava em pleno processo de construção de escrita. E ficou com isso na cabeça o resto da vida. Falei, tá bom, vai, vamos ver seus erros. Você quer ver erro? Vamos ver erro. Peguei esse trecho e pintei de amarelo. Tá aí? Pintei de amarelo os erros dele dentro de uma categoria. Elaine falou aqui de algumas categorias. Essa que ele errava mais é o que a gente chama de representação múltipla, quer dizer, um mesmo som sendo escrito, né, representado na escrita por várias letras, tá? São os erros mais comuns que todo mundo comete e que não tem nada a ver com nenhuma dificuldade específica de linguagem. Aí eu mostrei para ele, olha, nesse trecho inicial, olha os seus erros. E aí ele fez uma cara de assim, puxa, até que enfim, né? Estamos falando a mesma língua, você está vendo os meus erros. Eu falei, tá bom, mas agora eu vou pintar para você os seus acertos nessa mesma categoria. E aí estão os acertos dele na mesma categoria. Para cada erro que ele comete, ele tinha pelo menos 2, 3 acertos na mesma categoria. O disléxico, ele se vê nos erros, né? Não consegue, então, pegando essa história, pega a menininha da Elaine, se não tivesse feito o trabalho com a Elaine, se tivesse mantido a toada de achar que ela é disléxica, ela ia chegar a um adulto como chegou esse rapaz, com desejos de ser um escritor. Alguém tem dúvida que esse cara é um escritor? Não, né? Com desejos de ser escritor, mas com todos os seus textos na gaveta, com um baita sofrimento, porque, afinal de contas, ele era um disléxico. Desde o início da vida dele, com certeza, ele escrevia com lógica na construção dos erros, mas os erros, eles são sempre vistos de modo absoluto, e que se tornam empecilhos para o amadurecimento do escritor, seja o escritor amador, como todos nós, a maioria de nós, ou escritores profissionais. Esse cara desejava ser escritor profissional e não conseguia de maneira nenhuma. Erro pelo erro, gente, paralisa. Erro pelo acerto, mobiliza, potencializa. E aqui eu quero perguntar para vocês, que caminho a gente vai adotar? O erro pelo erro ou o erro pelo acerto, tá? Dentro dessa perspectiva, eu acho que o Rui falou super bacana, né? Eu tenho até que fazer uma declaração pública aqui que eu amo o Rui. Todos nós, naquela linha de ter que marcar a identidade, vou começar a usar camisetas assim, amo o Rui, tá? E a gente vive, nosso momento, um paradoxo muito grande na área da saúde. Por um lado, a gente tem políticas públicas que preconizam um trabalho
multifatorial e intersetorial, que entendem o binômio saúde socialmente determinado. As ações do SUS nos levam a trabalhar dentro dessa política, mas, por outro lado, a gente tem avanços na área biotecnológica que nos levam a olhar o ser humano dentro do orgânico e do fisiológico. Né? E um trabalho dentro de uma visão não medicalizante não é fácil, né? O Rui foi mostrando para a gente todas as armadilhas que a gente se coloca ao longo do caminho. O que é que eu trago para vocês para se pensar que a diversidade dos modos de aprender, ela tem que ser entendida, assumida e respeitada como diversidade, né? E não como desvio de uma norma, como o Jason falou. Então, assim, complementando o que a Elaine colocou em relação a como olhar a escrita de um jeito não medicalizante, eu trouxe que eu chamo de protocolo de letramento, a gente não gosta de nomes, protocolos, não, mas aí vocês vão ver que não é um instrumento que fecha e que normatiza, mas que procura dialogar com as pessoas e com as comunidades em que essa pessoa reside, né, no contexto em que ela está inserida. A ideia que a gente traz é que escrita é construção social. Então, esse conjunto de questões que eu coloco aqui, eles abrem a possibilidade da gente fazer um mapeamento da comunidade em que esse sujeito está inserido e como ele desenvolve as relações com as pessoas e com esse objeto de conhecimento que é a leitura e a escrita. De que modo que ele se coloca dentro de situações letradas. Então, a gente tem dados mais gerais: nome, idade, tempo de escolaridade, local de moradia, tempo na comunidade, se trabalha, e aí isso vale tanto para com quem a gente está falando, o adulto ou a criança, quanto para essa família. Trabalha na comunidade? Trabalha fora da comunidade? Quanto tempo tem de vida? 10 anos, mas quanto tempo está nessa comunidade que está vivendo? 2? Às vezes faz uma baita de uma diferença, né? Às vezes a dificuldade na criança aparece aos 11 anos, e faz 2 anos que ela está morando naquela região. Ela era de outra região e veio para essa. Não é ela que carrega um problema individual, mas como é que ela está se relacionando com essa comunidade? Pode ser que a questão esteja aí, ainda um estranhamento, ainda uma dificuldade de inserção naquele grupo social que ela está como estrangeira ainda, né? E a gente não pode pensar isso do ponto de vista individual. Se trabalha fora da comunidade, a comunidade é quase o dormitório, toda a realidade dela, a identidade está fora dali, não está ali, mas aí ela é avaliada na escola ali. Então, isso precisa ser questionado, isso precisa ser entendido, para que a gente veja as questões que ela está trazendo de escrita, né, nós estamos falando aqui de escrita, de linguagem, de modo construído socialmente. Tá? Que serviços e instituições que ela frequenta na comunidade? De saúde, de educação, de lazer, de cultura. Ela circula? Ela conhece? Essas instituições, né, esses serviços, proporcionam material letrado que ela possa usar, que ela possa conhecer, que ela possa fazer uso? Essas perguntas, inicialmente, elas dão para a gente um desenho da comunidade em que o sujeito mora e um panorama do seu trânsito, né? Então, se a gente vê que às vezes a gente já desenvolveu esse trabalho em algumas regiões de São Paulo, e o resultado é muito interessante, né, de ver, às vezes, que mesmo a moçada, qual o serviço que eles usam é o de saúde. O lugar que eles mais vão é na UBS. Aí você pensa, nossa, engraçado, né? Por que eles vão tanto na UBS? Porque na hora que você vai mapear, você vê que falta lugar de lazer. E que na UBS eles encontram um médico, que é um médico amigo lá de todo mundo.
e que é com esse médico que eles se relacionam, que eles conversam, que eles... Então, não é ele que possivelmente pode estar doente, mas é aquela comunidade que está oferecendo ou não algumas situações que ele possa desenvolver o lazer, desenvolver a cultura, né? Então, sobre a leitura, costuma ler? Em qual frequência? Qual a última coisa que você leu? Quando e para quê? O que ficou dessa leitura no seu cotidiano? Tá? Deixa eu ler a continuidade. Você compartilha as suas leituras com outras pessoas? De que forma isso acontece? Que outras coisas você lê? Das coisas que você lê, sente alguma dificuldade de compreender? Se sim, o que faz diante dessa dificuldade? Vou deixar essa última para falar depois. É muito legal, assim, não precisa ser desse jeito chapadão que eu estou falando, mas assim, quando a gente vai perguntando essas coisas, tem algumas perguntas que a pessoa fala, oi, nossa, nunca tinha pensado nisso, e começa a refletir sobre isso. Nossa, compartilhar leitura, como assim? Eu leio quando a minha professora manda eu ler o livro e aí a coisa da prova. Mas isso não vai para a sua vida de alguma forma? Você não comenta com seu amigo, você não leva, não transforma essa leitura em outro conhecimento? Então, quando a gente vai perguntando, eu sei, falta 2, acabou, mas eu já vou terminar. Quando a gente vai fazendo essas perguntas, a gente vai levantando um perfil do letramento daquele sujeito e também da comunidade em que ele vive. Então, a gente, às vezes, percebe assim, essa comunidade lê com mais frequência textos ligados a atividades de lazer, né? Gosta de ler horóscopo, revistinha de piada, curiosidades, mas quando eu falo, o que você faz com isso? Eu tiro uma ideia e passo para um amigo. Transforma isso em conhecimento. E aí, diante disso, a gente pensa assim, essa comunidade está ávida por ter mais situações letradas, né? Qualquer panfleto que ela leia, ela tenta transformar em conhecimento. E isso a gente derruba um mito de dizer, ler porcaria não serve para nada. Tá lendo Capricho? Não serve para nada. Serve sim, né? Tem gente que busca construir conhecimento disso. E aí a gente vai tendo uma real visão, né? O que é possível do real, aí uma visão daquela comunidade para trabalhar com o que aquela comunidade está demandando. Tem outras perguntas aqui. A escrita, ela vai também no mesmo caminho, tá? Seguiria o que você escreve, com que frequência, para quem que você entrega os seus textos escritos. Sente dificuldade de escrita? Em alguns lugares as pessoas falam, não sinto dificuldade nenhuma, porque o que escreve não demanda dificuldade, porque só está escrevendo textos que são textos do dia a dia, lista de compra, assinando cheque, deixando o bilhete para o filho, e aí isso não traz dificuldade. Mas será que essa pessoa não podia se lançar em outros gêneros discursivos? Então, conhecer essa comunidade, ver o que ela oferece, ajuda a gente a pensar práticas cotidianas que levem a um fomento da leitura e da escrita. Só por último, eu quero falar dessa pergunta aqui, que ela trouxe para a gente dados muito interessantes. Imagine o trajeto que você faz todo dia de sua casa para o trabalho ou para a sua escola. Você consegue citar para mim o que você vê de material escrito pelo caminho? Alguma chama a sua atenção e por quê? Lá em São Paulo, a gente passou por um projeto lá de lei da Cidade Limpa. O nosso prefeito da época tirou todos os outdoors da rua, todos os cartazes, todos os letreiros luminosos. E a gente fez essa pesquisa muito próxima desse momento. E é um dado interessante, porque ele, com essa política aí da cidade limpa, ele descaracterizou a cidade, né? E ele confundiu muitos dos seus cidadãos que faziam uso dessas leituras, né? Então, eu lia, então tinha gente que falava assim, no caminho eu me distraía lendo os outdoors,
e agora não tem mais. Então eu fico aqui dentro do ônibus caçando coisa para ler, e não tem. Então, assim, a gente fala, o povo brasileiro não gosta de ler, né? E é outro mito, né? O que a gente está oferecendo? Outdoor era uma coisa legal, mexia com a cabeça na linguagem publicitária, e isso deixou de ler. Outra falou assim, eu não reconheço mais a minha cidade, eu tenho que descer num ponto, eu perco o ponto, porque o que fazia eu parar era o letreiro da loja não sei o quê, e agora eu passo. Então, gente, acho que a gente já está bem adiantada, e é isso, vamos deixar depois para discussão. Obrigada.